Bom galera, vídeo de hoje como escolher uma mountain bike. São muitas opções no mercado, muitos números, muitas questões a serem olhadas e muitas opiniões que podem confundir sua cabeça. Cuidado com os comparativos de bike, eu vou explicar o porquê. Quando a gente quer comprar uma bicicleta, a primeira coisa que normalmente a gente faz é determinar uma faixa de valor. E dentro daquela faixa de valor vem as opções do mercado e não são poucas. A melhor forma é ir tirando aos poucos algumas opções e ficar sempre entre uma ou outra bicicleta. Para fazer isso a gente recorre à internet, reviews de bicicleta e às vezes comparativos de bicicleta. Você possivelmente já se deixou influenciar por eles, não é mesmo? Aí que vem o alerta. Eu tenho visto alguns comparativos, não só nacionais, mas também internacionais, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Primeiro, se atentar para ver se o que você está assistindo são de pessoas idôneas, ou seja, pessoas que você conhece, que você sabe que a pessoa realmente está falando a verdade e não está sendo influenciado, às vezes, por um apoio ou patrocínio. Eu tenho visto muitas pessoas e sites que às vezes ficam vangloriando uma marca, falam sempre bem de uma marca e nesses comparativos eles acabam exaltando os pontos negativos das outras bicicletas para eleger aquela marca como principal ou vencedora do comparativo. Cuidado com essas pessoas, porque eu já vi, inclusive, em outros comparativos, eles falarem mal do produto que não apoia mais ele, e aí no comparativo novo é o outro produto que é o vencedor, que é o melhor e tudo mais. Cuidado com essas pessoas. Uma dica que eu sempre dou, se você está olhando um site ou ouvindo uma pessoa que você não conhece, leia os comentários. Os comentários têm muito a dizer. Sempre tem uma pessoa dizendo que a pessoa não foi cuidadosa ou que ela está sendo tendenciosa e tudo mais. E aí você pode filtrar a opinião que a pessoa está dando ali. Nem tudo é descartável, mas a gente tem que ficar esperto. Bom, então no vídeo de hoje vou dar umas dicas para ajudar você a filtrar melhor essas opções que você está encontrando no mercado. E no final do vídeo algumas dicas de ouro que vale muito a pena e que talvez vai ajudar você que está ali entre uma e outra a escolher a melhor opção. Bom, para me ajudar a escolher essas bicicletas eu criei uma ordem que eu julgo mais importante e que tem me ajudado muito a escolher uma bicicleta mais ideal para mim. A primeira coisa que eu normalmente olho é a suspensão, né? No caso da HT, a suspensão dianteira, no caso das full suspension, dianteira e traseira, porque são equipamentos muito caros e que realmente são a alma da bicicleta. Eles vão determinar, junto com a geometria, que eu vou falar mais para o final do vídeo, o comportamento dessa bicicleta. Então, como a gente está falando de preço e componentes agora, vamos ver os itens mais caros e a suspensão é algo que você tem que levar em consideração. Quando você estiver olhando a suspensão, você certamente vai cair nas categorias das mountain bikes, que normalmente a gente pode falar 5. As bikes urbanas, que são bikes mais para passeio e tudo mais, a suspensão menor. Normalmente a geometria é mais reta, ou seja, o seu corpo ele fica mais reto em relação à bicicleta. E aí vem as mountain bikes, né, que são as de XC, as bikes trail, enduro e downhill. Uma forma fácil de determinar ou de saber de que bicicleta você está falando é olhar o tamanho da suspensão. Normalmente as urbanas são menor, a de XC vai de 100 a 120, trail 130 a 150, enduro 160 a 180 e as de downhill, que são geometrias bem agressivas e suspensões bem grandes de 200, 210 milímetros, vai ajudar você a entender que bicicleta que você está olhando ali no momento. Por que isso é importante? Porque se você vai passear às vezes com um grupo de amigos e tudo mais, vai pegar uma bike de enduro, apesar dela ser mais segura para descer e tudo mais, ela não vai ser a bicicleta mais leve, ela vai ter um arraste menor, então vai exigir de você, por exemplo, um esforço maior. Então é legal você comprar uma bicicleta exatamente para o propósito que você está procurando. O segundo item que normalmente as pessoas não se atentam, mas eu coloco como segundo item, são as rodas. As rodas são componentes muito caros, elas tiram muito peso da bicicleta, ou seja, uma roda boa ela tira muito peso da bicicleta
E eu já falei em vídeo que o peso em movimento ele é mais pesado, ou seja, ele influencia muito nessa questão e é um item caríssimo. É possivelmente mais caro do que a suspensão em si. Então, se você não vai comprar outra roda, vai utilizar a roda que está vindo na sua bicicleta, as marcas não dão tanta importância a isso, porque normalmente as pessoas estão olhando grupo e tudo mais, então normalmente eles colocam uma roda e cubo mais simples. Mas é a área, na verdade, que está em contato com o solo, ou seja, é o contato de você, ciclista, seu equipamento, com o solo que você está andando, e ele é muito importante e bastante caro. Então olhe as rodas e cubos, tá? Porque é eles que vão te dar a rolagem necessária para a bicicleta. Terceiro item, o grupo. Tá? O grupo que são as marchas, né? Passadores e tudo mais, pé de vela, que às vezes a marca põe um grupo bem bacana, mas põe um pé de vela mais simples, então é legal se atentar a isso também. Mas olha o grupo como um todo. Normalmente vem bem parecido, você tem que realmente se atentar aos detalhes, como pé de vela, essas coisinhas e tal, passador, porque algumas misturam algumas peças para determinar qual grupo é melhor. Lembrando que até agora a gente está falando de componentes, ou seja, custo-benefício. Quarto item também, pela ordem de preço e pilotagem, ou seja, eficiência, são os freios. Os freios são bastante importantes, eles influenciam muito na pilotagem, então tem freios com a modulagem melhor, né, mais leve. Os freios Shimano, por exemplo, eles travam um pouquinho mais, então você também tem que saber o que você está procurando para saber qual freio vai te atender melhor. Nas bikes de enduro tem freio de duplo pistão, de 4 pistões, enfim, tem que dar uma olhadinha no freio, porque discos de freio também, porque são componentes caros e às vezes uma mudança não é tão fácil assim, você tem que fazer algumas adaptações e tal. É legal você se atentar ao tipo de freio que está vindo na mountain bike também. Quinto item, os componentes. Aí eu posso citar canote, guidão, mesa, selim, punho, que são normalmente essas peças que compõem a bicicleta. Eles são importantes você dar uma olhada, porque às vezes você vê uma bicicleta com uma marca conhecida, mas um produto de segunda linha daquela marca. Então é legal você se atentar ao que está vindo. Nem sempre aquelas marcas que colocam produtos nacionais são as piores. Dá uma olhadinha, se atente a isso, porque esses componentes eles agregam muito peso à bicicleta. E se tem alguma coisa disso que a gente falou que não te agrada, que você pretende comprar à parte, já olha o preço e agrega o preço desse componente ao preço total da bicicleta. Vai te ajudar muito. Olhou isso tudo, você já vai eliminar algumas bicicletas e já vai saber mais ou menos as opções que você tem no mercado. Mas até agora a gente só falou de custo-benefício, ou seja, o que você está pagando pelo que você está levando. E aí é legal a gente se atentar a dois outros itens antes da gente partir para a parte principal. Esses itens são garantia, que é bastante importante você ter uma garantia, e uma assessoria como reposição de peças e tudo mais. É muito importante você olhar dentro da sua cidade qual a marca que é mais trabalhada, para você ter apoio de lojistas e tudo mais sempre que você precisar. Mais uma coisa que você deve olhar, já que eu estou falando de lojista e essa questão toda, é a revenda da bicicleta. Tá? Algumas regiões às vezes trabalham mais uma marca, outra região trabalha mais outra marca. E a revenda ela conta muito. Afinal, você está pagando por um equipamento, amanhã você vai querer trocar, e você ter uma moeda de troca forte naquele momento vai valer muito. Então, procure saber aí a desvalorização ou a valorização que seu equipamento, a sua nova bicicleta vai ter nesse momento de troca. E agora a parte mais importante, uma dica de ouro. A parte mais importante é a geometria da bicicleta, e é aí que às vezes alguns comparativos me irritam bastante. São coisas que eu não concordo e que eu acho que as pessoas não podem julgar uma bicicleta simplesmente pelo que está descrito ali. A gente chama essas pessoas de Google Riders, que são as pessoas que ficam pesquisando coisa na internet e criam uma propriedade para falar do assunto e acabam influenciando a gente de forma errada. Então cuidado com isso, porque a dica de ouro é: ande na bicicleta.
Não tem como você acreditar num comparativo de uma pessoa que não andou, não testou um equipamento. Tá? Alguns sites mais sérios, principalmente internacionais, você vai ver que os testes de bicicleta, quando eles fazem normalmente os comparativos, eles são pautados em testes. Então, às vezes você vê lá 20 bicicletas e os caras estão andando direto, dando 3 voltas em cada uma, 4 voltas em cada uma, e nem sempre a bicicleta mais rápida é a ganhadora, porque eles levam muitas coisas em consideração. Quando a gente falou de geometria, a gente falou também de comportamento de bicicleta. Isso vai muito do que você está procurando na bicicleta. O pessoal pediu para eu falar um exemplo, eu vou falar. A Vulcano, por exemplo, e a FS 900 da Audax. São duas bikes que eu gostei muito, bastante. Bikes parecidas com propostas diferentes. Não é que uma é melhor do que a outra. Não tem como a gente falar que uma é melhor do que a outra. Porque às vezes a minha opinião ou o que eu faço é apenas a minha opinião e o que eu faço. Às vezes não é o que você faz. A Vulcano, por exemplo, é uma bicicleta que responde muito bem nas descidas, até mesmo pelo ângulo de caixa e tudo mais. É uma bicicleta que a gente sente mais segurança na descida. Não que a FS 900 a gente não sinta essa segurança, é óbvio que ela passa toda essa segurança. Mas o ângulo de caixa um pouco mais fechado, a gente sente um pouco mais as imperfeições do terreno. Em contrapartida, em trilhas, curvas, a bicicleta é mais ágil, é mais na mão, aquela sensação de pilotagem, inclusive mais divertida, tá? Inclusive, apesar de ter pesado as duas bicicletas, a sensação quando eu estou pilotando as duas é que a FS 900 ela é mais leve, mas ela não é. Simplesmente ela está mais à mão. Então, cuidado com esses comparativos quando as pessoas tentam botar uma à frente da outra, uma bicicleta à frente da outra, porque isso depende muito do seu gosto, do que você deseja, e às vezes o que a gente fala influencia as pessoas de forma errada e faz elas comprarem o equipamento que não é porque elas estão procurando. Se você não viu o vídeo de geometria de bicicleta, ele está no ar, tem muita informação bacana. Eu acredito que entendendo o que é cada coisa daquela, você vai saber quando você estiver olhando a geometria ou fazendo o comparativo entre um e outro, o que esperar daquele equipamento. Mas a dica de ouro, uma coisa que assim eu tenho utilizado com pessoas que me pedem ajuda e que eu tenho utilizado comigo mesmo, tenha referências de bicicleta. Se você andou numa bicicleta e gostou daquela bicicleta, utilize ela como referência. Quando você vai fazer o comparativo, você vai saber se a bicicleta que você está olhando está próxima, não vai ser igual, esquece isso, não vai ser igual, mas vai ser próxima daquilo que você está buscando, de algo que você gostou. Um exemplo disso, quando eu fiz o review da Cadenza 700, eu fiz um comparativo justamente de geometria, utilizando como referência duas marcas conceituadas mundialmente, que é a Specialized e Trek. Então eu peguei a hoje Cadenza 700, ela ficou muito próxima da Trek, da Emonda, tá? Fazendo esse comparativo, eu já sabia mais ou menos o comportamento daquela bicicleta, ou seja, aquilo me ajudaria muito a tomar uma decisão se é uma bicicleta que eu estivesse buscando. Tá? Se eu fizesse esse comparativo com uma bicicleta aero, sairia totalmente fora do padrão, ou seja, não seria a bicicleta que eu estou procurando. Eu acho que já deu para entender, espero que ajude. Essa dica é de ouro. Se você puder, pega uma bike de um amigo, pega uma bike de teste aí, nesses testes rides e tudo mais. Algumas lojas disponibilizam bicicletas para teste. E aí, quando você gostar de uma, quando você se sentir encaixado numa bicicleta, usa ela como referência para fazer a sua compra, a sua escolha. Não vá pela opinião dos outros. É por isso que às vezes eu não consigo responder para vocês que me perguntam qual é melhor, porque às vezes é só minha opinião e ela não vai ser a verdade, principalmente em relação às bicicletas que eu não testei e que eu não andei. Espero ter ajudado. Se tem alguma coisa que você pode agregar, coloca nos comentários. Como eu falei, as pessoas têm que ler os comentários, porque às vezes eu falei algumas coisas aqui, tem pessoas incluindo informações, ajudando você a conseguir mais informação do que você está procurando. E participe, comentem, que isso é muito bacana.
Sempre que dá, eu procuro responder o máximo de comentários possíveis. Até a próxima. Valeu. Um abraço.